E nós estamos vivendo um período de crise de saúde mental no Brasil. De 2023 para 2024, tivemos um aumento de 68% dos casos de afastamento por doenças relacionadas à depressão e ansiedade no trabalho. Esse número reflete mais de 470 mil afastamentos, ou seja, é muita gente realmente que se afastou, o número maior dos últimos 10 anos, pessoal. Olhem só esse gráfico aqui e a diferença que deu de 2023 para 2024 com relação aos afastamentos, né? Os números já estavam aumentando muito, até mesmo por questões da pandemia, que eles falam aqui nessa própria reportagem, mas temos outros problemas também, como a dificuldade que o brasileiro está tendo financeiramente nos últimos anos e outras coisas aí relacionadas também à própria saúde mental, como separação, como preconceito racial, como problemas dentro da empresa devido ali a conflitos e ambientes tóxicos. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu convido que com carinho você fique comigo aqui até o final para a gente entender tudo certinho. Meu nome é Enio Panzera e esse é o canal Engenharia de Segurança do Trabalho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e, é claro, ativar o sininho para receber as notificações, porque nós estamos fazendo vídeos aqui todos os dias. Então, como eu falei com você, em 2024 foram quase 500 mil de pessoas afastadas, né? O maior número de pelo menos 10 anos. O G1 da Globo conseguiu os números exclusivamente e mostra mais de 472 mil licenças médicas concedidas, que representam o aumento de 68% desses afastamentos. Um número realmente muito perigoso para o Brasil, para as pessoas, para o governo e também para as próprias empresas, né? Esse número refletido no gráfico mostra uma subida realmente preocupante e isso mostra para a gente dois principais problemas aqui, segundo essa própria reportagem, né? O primeiro é o mercado do trabalho e o segundo as cicatrizes da pandemia. Com relação ao mercado de trabalho, com a entrada agora da NR1 esse ano, nós teremos aí a avaliação dos riscos psicossociais do trabalho. Isso vai ajudar um pouco na avaliação, nos números, mas no fim das contas vai demorar que seja implementado da forma correta em todas as empresas no Brasil. Então eu acho que os próximos anos nós ainda não vamos ver um reflexo tão positivo devido à entrada disso em números, tá bom? A gente pode sentir nos ambientes de trabalho esse reflexo já imediatamente, porém, para ver isso em números vai demorar ainda um bom tempo, no meu ponto de vista, tá? Nós temos então várias situações aqui para discutir. A primeira delas é com relação aí à incapacidade temporária, né? O auxílio-doença. No meu ponto de vista, quando a pessoa precisa de ficar afastada do trabalho e acaba tendo que encostar, né, o nome aí popular, no INSS, a gente se sente completamente meio que sem uma utilidade social muito legal, né? A pessoa fica se sentindo ali um pouco inútil. E essa sensação só piora a situação de quem está sofrendo com depressão e ansiedade. A gente sabe que o afastamento ele é extremamente necessário em alguns casos, mas quando a pessoa se afasta, ela realmente começa a se sentir muito mal, porque ela não está produzindo, não está conseguindo despender energia para fazer o que ela fazia antes, né? Nessa reportagem aqui mesmo eles falam das mulheres com uma média aí de 41 anos, que se afastaram do trabalho e antes elas eram as pessoas que mantinham a casa ativa, né? Mantinham a renda dentro da casa e ao se afastar a situação delas piorou ainda mais, né? Então uma coisa assim muito triste mesmo de se observar e infelizmente está acontecendo no Brasil. A gente sabe que nós estamos passando por uma crise generalizada aqui dentro, não é só esse tipo de crise de saúde mental, a própria crise financeira, os problemas que a gente está tendo com compra de alimento, por exemplo, causam uma situação de sentimento pior ainda, né? Como, por exemplo, eles citam logo aqui, mais para metade da matéria, né, que eles falam sobre o aumento, as inseguranças financeiras com o aumento do custo de vida. De 2020 até 2024, o preço dos alimentos subiu 55%.
Ou seja, tá difícil até para comprar alimento, né? Eles falam também de outra coisa que me chamou muita atenção, que são as separações conjugais, né? Muita gente que vivia junto no período de pandemia começou a se discordar, não se dar tão bem e acabou se separando, com um aumento aí de 16% nas separações. Então isso é que é uma das bases, né? Família, religião, né? Sentimento ali de utilidade na sociedade, né? Que são as coisas que meio que sustentam o ser humano, geralmente. Essas coisas aí, quando colapsam, acabam deixando a pessoa com um sentimento maior ainda de depressão, de ansiedade e com outros transtornos mentais também, né? Eu estou falando aqui bem superficialmente, é óbvio que eu não sou um profissional da área, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu não sei falar com vocês aqui exatamente o motivo que causa cada doença dessa, mas na minha percepção é isso que está acontecendo, né? E aqui nesse gráfico eles mostram também separadamente os afastamentos, né? Por ansiedade, por depressão recorrente, transtorno bipolar, entre outras coisas. O burnout, que é uma coisa que a gente ouve muito falar, não entrou nesse gráfico, mas ele chegou no número de 4.000 afastamentos, né? Ou seja, realmente muita coisa, muita gente foi afastada devido também ao burnout. É claro que é uma coisa difícil de se identificar. Muita gente que tem burnout pode também ter alguma dessas outras doenças aqui, e na hora de lançar no INSS, a pessoa, o médico no caso, lançou, né, a empresa, em alguma dessas coisas porque estava lá no CID da pessoa, não sei por que assim exatamente, mas tem essa dificuldade sim de analisar e de diagnosticar esse tipo de doença, né? Além disso também, representam afastamentos e não trabalhadores. Isso porque uma pessoa pode tirar mais de uma licença médica no mesmo ano, e nesse número esse número é contabilizado mais de uma vez. Ou seja, pode ser que dentro desses números aqui esteja falando da mesma pessoa mais de uma vez, né? Não está separado dessa forma aí na reportagem aqui por enquanto, né? E esses afastamentos eles geram geralmente uma receita para a pessoa de muito baixa, né, de mais ou menos R$ 1.900 por mês. Considerando esses valores, o impacto para o governo chegou a 3 bilhões de reais em 2024. Então não é interessante também para o governo uma pessoa parada não, né? Tanto é que eles mudaram a NR1, agora vão entrar com ela em vigor e provavelmente ela vai ser muito cobrada dentro das empresas, justamente por isso, porque é prejuízo pra caramba para o governo. Então às vezes é mais barato para ele fiscalizar e ver se as empresas estão fazendo o papel que também era dele de ser feito, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse nível de discussão aqui, mas essa ideia dele querer forçar a barra das empresas cumprirem, ficar de olho lá em tudo que vai acontecer, para ele é mais barato, no meu ponto de vista, do que ficar pagando para o pessoal ficar encostado, né? Enfim, são situações aí do nosso país, né, gente? E aqui também fala dos principais lugares, né, do afastamento mental no Brasil. É óbvio que os estados principais, né, são os estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, né, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, enfim. São vários estados aí que foram identificados como os que mais tiveram afastamento, que são os estados mais populosos do Brasil, né? Então isso é uma coisa que a gente já esperava que fosse assim mesmo. E a maioria desses afastamentos são de mulheres, cerca de 64%, com uma idade média de 41 anos. E aí uma coisa que eu achei interessante aqui, um dos casos aí das mulheres serem as que mais são afastadas, porque são elas que procuram mais os médicos, né? Uma coisa muito importante, né? A gente fazer realmente ali uma consulta de rotina, um acompanhamento de rotina, o médico observando que você não está bem, te aconselhar a ir no psicólogo, no psiquiatra, começar um tratamento, né? Isso daí ajuda pra caramba, né? E as mulheres têm essa tendência de fazer isso naturalmente, devido ali até aos próprios exames ginecológicos que são feitos desde quando a mulher é bem nova, né? Agora o homem não, o homem costuma ter um pouco mais de resistência para poder ir no médico, né? E isso é muito ruim para o homem, porque quando ele precisa realmente ir, geralmente ele já está numa situação muito mais grave, né? Então aconselho vocês, homens que estão assistindo esse vídeo, a procurarem sim os médicos para se tratar. E também nós temos aqui o gráfico separado, né, de mulheres afastadas e homens afastados, mostrando a questão também dos benefícios médios, né, de R$ 1.900 a R$ 2.131, ou seja, é um dinheiro que ajuda por um lado, porém não vai resolver o problema de quase ninguém, né? Tem gente que não consegue bancar
as despesas mensais com um valor desse, né? Então, assim, acaba que a pessoa se sente ainda mais inútil, um sentimento muito ruim, né, interno, de não estar conseguindo produzir nada, acaba piorando mais ainda a situação. Então, o melhor que eu acho que pode acontecer é a pessoa não precisar se afastar, ela conseguir, talvez, ali, melhorar sem precisar se afastar. É óbvio que tem momentos que a gente precisa realmente se afastar, mas se der para não precisar, é muito melhor para a própria pessoa, né? Não é questão de tipo assim, eu vou tirar uns dias de folga. Não é isso, cara. Afastamento realmente é uma coisa séria, né? Porque a pessoa não está bem de verdade. Então, assim, eu acredito que com o tempo e o passar dos anos, as coisas vão se amadurecer e as pessoas vão entender melhor e começar a se cuidar antes e deixarem e ficarem ali, no caso, afastadas somente em situações que realmente forem extremamente necessárias, né? As coisas com o tempo vão melhorando, né? Vão mudando. Eles falam também sobre as mulheres que mantêm financeiramente os lares, né? 49,1% dos lares brasileiros, isso significa 35 milhões de famílias pelo país. E a faixa etária das mulheres, em média, também é de 40 anos, né? Então, assim, realmente, pessoal, a questão de ansiedade e depressão é uma coisa muito triste. Eles falam aqui também dos dados da pandemia, né? Que a pandemia causou mais de 400 mil mortes, o estresse emocional após a crise, né? A insegurança financeira com relação aos alimentos, o aumento da informalidade, a questão da separação, tudo isso daí pode sim influenciar a questão da depressão, do aumento da depressão, do aumento da ansiedade. Outras coisas também que influenciam muito é como o ambiente de trabalho é, né? A gente sabe que existem ambientes que são extremamente tóxicos e existem sim ambientes ainda que existe racismo dentro do trabalho. E esses transtornos mentais relacionados ao racismo com a população negra aumenta ainda o número daquela palavra que eu não posso dizer aqui no YouTube, tá? Porque o YouTube não deixa a gente falar essa palavra aqui, que foi um aumento de 45% maior entre as pessoas pretas e pardas, ou seja, realmente uma coisa grave e triste pra caramba. Eu mesmo perdi uma amiga minha, infelizmente, no ano retrasado, devido a problemas com ansiedade e depressão. E assim, é uma situação que eu não desejo para ninguém, é muito triste, eu custei me recuperar também depois disso, que as pessoas que estão no entorno também sentem muito com isso, né? Então, assim, é muito complicado e a gente precisa, sim, procurar ajuda, né? Antes que a gente precise realmente de uma ajuda bem mais difícil de ser dada, né? No caso aí, com internação, esse tipo de coisa. E agora, só para a gente finalizar o vídeo, eu já falei pra caramba aqui, né? Eu vou deixar o Drauzio Varela falar com a gente vai finalizar o vídeo, assim que ele terminar, eu termino o vídeo. Eu vou convidar vocês a clicarem aqui em cima, que vai abrir 2 cards aqui a pouquinho com 2 vídeos. Escolha um deles e permaneça com a gente no canal, tem bastante vídeo aqui pra gente assistir juntos, tá bom? Então vamos ouvir o Drauzio aí no finalzinho desse vídeo. Distúrbio psíquico, caracterizado por estados de tensão emocional e estresse, que são provocados por condições de trabalho desgastantes. Os sintomas mais frequentes são pensamentos negativos, dor de cabeça, insônia, dificuldade para se concentrar em qualquer atividade, lapsos de memória, ansiedade, depressão, um pessimismo generalizado e uma sensação de fracasso e de desesperança. O tratamento inclui psicoterapia e, eventualmente, a prescrição de antidepressivos. Se você notar a presença desses sintomas numa pessoa próxima, procure orientá-la a ir atrás de ajuda especializada. Muitas vezes a pessoa não percebe que está nessa condição.